Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas e holandesas, tá bom? Em nosso conteúdinho de história. Invasões, né? Vem de invadir, né? Esses povos franceses e holandeses, né? Quantas vezes invadiram o nosso Brasil? Por que que eles invadiram, né? As nossas terras, assim que foram descobertas pelos portugueses, né? Porque os indígenas já habitavam aqui. Assim que os portugueses descobriram a existência das nossas terras, né? Muitos povos da Europa, né, disputavam, né, essas terras que haviam sido, né, descobertas pelos portugueses, que até então só os índios sabiam da sua existência. Então, observando aí as imagens, a gente vê, né, a luta, né, as invasões, como que elas ocorriam, né, a chegada dos portugueses, né, mostrando aí as caravelas no Brasil, certo? As lutas, tá bom? Contra esses invasores. Então vamos lá, iniciando com as invasões, né? Nós vamos falar sobre as invasões francesas e holandesas. Então, como nós sabemos, o nosso Brasil, ele foi colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, né, aqui. Mas, né, outros países da Europa não se conformavam e continuavam tentando, né, ocupar também as nossas terras. E por que que esses países queriam, né, ocupar as nossas terras? Queriam também, né? Porque era, gente, principalmente, né, era a exploração das riquezas naturais. Eles queriam saber se aqui haviam realmente riquezas a serem exploradas, claro, né, gente? Então, esse era o motivo. Então, vamos iniciar com as invasões francesas, tá bom? Os franceses, né, esse povo, né, que veio da França, ele invadiu o nosso território por 2 vezes, tá bom? Então, eles desembarcaram, como a gente pode, vamos aqui acompanhando quantia, eles desembarcaram inicialmente, né, no litoral da América, né, aqui portuguesa, de 1500 a 1530, em busca do pau-brasil, que foi a principal matéria-prima, né, explorada nessa época. Como vocês sabem, a gente já viu nos conteúdos passados, desculpa. Então, gente, no ano de 1555, vamos ver aí as palavrinhas destacadas de vermelho, tá bom? Aconteceu a primeira invasão francesa, a primeira vez que os franceses invadiram a nossa terra. E isso eles invadiram no governo de Duarte da Costa, tá bom? Eles entraram pela Baía de Guanabara, onde é hoje, né, o atual estado do Rio de Janeiro. Então, quando eles entraram no Rio de Janeiro, que é hoje, né, corresponde ao estado do Rio de Janeiro, você pode estar vendo aqui a setinha no mapa ao lado, eles conquistaram lá, havia uns índios, esses índios eram chamados de tamoios, né? Então, eles conquistaram, né, esses índios que tinham lá, já haviam organizado, né, a Confederação dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam escravizar esses índios. Então, os índios estavam insatisfeitos, né? Queriam escravizar eles, né? Era os portugueses que queriam escravizar, né, esses índios. Então, primeiro eles fizeram o quê? Conseguiram, né, entrar. Então, os portugueses reagiram, mas eles não conseguiram expulsar, né, de imediato os franceses, tá bom? Da região do Rio de Janeiro, certo? Tentaram, mas logo não conseguiram. Então, não esqueça, a primeira invasão francesa aconteceu na Baía de Guanabara, que corresponde a hoje o estado do Rio de Janeiro, tá bom? E foi do governo de Duarte da Costa, não esqueçam, onde eles conquistaram a confiança dos índios tamoios, tá bom? E foi muito difícil a expulsão deles, né, daqui, porque vocês sabem que os portugueses, eles que por terem, né, descoberto as nossas terras primeiramente, eles se achavam no direito de serem os donos, né? Então, por esse motivo, os outros países da Europa, como França e Holanda, não aceitavam, né, discordavam disso e por isso fizeram essas invasões. Então, a primeira invasão, observem direitinho, que está destacada. Vejamos a próxima. Então, a expulsão, na verdade, como eu falei anteriormente, ela não aconteceu logo de imediato. Ela aconteceu só em 1567, sob o comando de Estácio de Sá. Estácio de Sá, nós sabemos que ele é sobrinho de Mendes de Sá, que na época era o terceiro governador geral, né? Então, foi no governo de Mendes de Sá, né? Estácio de Sá, sobrinho dele, que ajudou muito o Mendes de Sá, esse sobrinho dele, inclusive, fundou a cidade de São Sebastião do Del Rey, de São Sebastião do Rio de Janeiro, que atualmente é a cidade de Rio de Janeiro. Ela foi fundada no governo de Mendes de Sá pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, não esqueça. E, inclusive, quando ele conseguiu expulsar os franceses, isso em 1567, ele foi morto, tá bom, gente?
triste, né? Então, depois, observem aí destacadinho em vermelho, a segunda invasão francesa ocorreu quando? Em 1612. A primeira, lembram? Primeira invasão francesa, Baía de Guanabara, né? Que hoje corresponde ao atual estado do Rio de Janeiro, foi em 1555. A segunda você pode estar vendo, viu? 1612, tá bom? E agora foi no estado do Maranhão, onde eles construíram uma ilha, certo? O Forte de São Luís, que originou, né, a cidade de São Luís, que atualmente nós sabemos que São Luís é a capital do Maranhão, tá bom? Então, somente em 1615 que os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, como você está vendo. Então, crianças, nesse primeiro momento, nós vimos o quê? Primeira invasão francesa e segunda invasão francesa, tá bom? A primeira é 1555, a segunda 1612. Agora, a primeira foi em Baía de Guanabara, estado do Rio de Janeiro, e a segunda foi aonde? No estado do Maranhão. Agora, crianças, nós vamos ver um pouco sobre as invasões holandesas, os holandeses que invadiram as nossas terras. Gente, interessante. Na época, o rei de Portugal era Dom Henrique I. Ele faleceu. Com a morte dele, nós sabemos que naquela época o cargo, né, de governante era passado de pai para filho, era hereditário. Se não tivesse filho, passava para os sobrinhos, se não tivesse sobrinho, passava para o neto e assim sucessivamente. Então, o rei de Portugal, Dom Henrique I, ele faleceu. Quando ele faleceu, ele tinha o seu sobrinho e neto ao mesmo tempo. Então, que era Felipe II. Só que Felipe II era rei da Espanha. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que assumir o governo também de Portugal. E com isso, deu-se o nome, né, a junção dessas coroas de Espanha e Portugal, automaticamente, após a morte do rei de Portugal, né? Quem tinha que assumir, como eu acabei de falar para vocês, como naquela época era passado de pai para filho, obrigatoriamente teria que passar para o seu sobrinho, já que ele não tinha filho. Então, por esse motivo, e ele já estava sendo rei da Espanha. Então, juntou, por isso, União Ibérica. União Ibérica é isso, foi a forma, a junção, tá certo? Da Espanha com Portugal, certo? Ficou sendo Felipe II, tanto o rei da Espanha quanto Portugal. E aí, União Ibérica, tá bom? Então, o rei da Espanha, Felipe II, ele era inimigo dos holandeses, ele não gostava da Holanda. Nós sabemos que Holanda, França e Portugal eram inimigos, eles não eram amigos, né? Porque eles disputavam riquezas. Então, porque também, gente, a Holanda, eles tinham ficado independentes. Então, por esse motivo, como eles haviam ficado independentes, agora podiam realizar o seu comércio, por exemplo, sozinho. Então, Felipe II, ele proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. E aí, quando Felipe II proibiu os holandeses de explorar o açúcar aqui no Brasil, então eles ficaram ainda muito mais chateados. E aí, por esse motivo, eles declararam, né, conflitos, onde os holandeses também, assim como os franceses, invadiram as nossas terras por 2 vezes. A primeira vez, observe aí, está destacadinha. A primeira vez foi em 1624, que também foi em Salvador, e durou apenas 1 ano essa invasão. E a segunda invasão holandesa ocorreu em 1630, tá bom? E já foi em Pernambuco. E também teve uma duração bem maior, agora foi uma duração de 24 anos. Por quê que durou muito tempo assim? Gente, porque essa capitania, Pernambuco, era muito rica nessa época. Por que ela era rica? Porque ela tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, nós sabemos que pau-brasil, primeiro produto, matéria-prima explorada. Segundo, cana-de-açúcar. Estava no auge, como você pode estar observando as imagens aí. Então, e para produzir, para plantar a cana-de-açúcar, precisava de uma... Por isso que os escravos vieram da África para trabalhar aqui na cana-de-açúcar. Precisava de muitas pessoas, de muita mão de obra. Porque naquela época tudo era praticado, feito com as próprias mãos. Não tínhamos máquinas, indústrias para fazer o trabalho. Era o homem mesmo. Então, por isso os escravos vieram para trabalhar aqui nas lavouras de cana-de-açúcar. Você pode estar observando as imagenzinhas, tá bom? Então, não esqueçam, 2 invasões francesas e 2 holandesas. Observem direitinho. Aí aqui, como eu falei, nós temos, né, a invasão holandesa, a imagem. A primeira foi em Pernambuco, devido que a questão da cana-de-açúcar. A segunda também, invasão holandesa, foi em Salvador, como você pode estar vendo aí a imagenzinha, tá bom? Aí aqui nós temos
depois, né, em 1637 chegou em Pernambuco, né, devido a uma capitania muito rica, devido ao cultivo de cana-de-açúcar. Maurício de Nassau, que era um alemão, quer dizer, ele era da Alemanha, mas ele estava a serviço da Holanda, trabalhava para a Holanda. Ele passa a assumir o governo. Então, ele fez a região progredir bastante, tá bom? Maurício de Nassau trabalhou, vale ressaltar isso. E foi muito estimado pelos colonos de Holanda e do Recife, capital de Pernambuco, né? Então, tem aí abaixo a imagem, foi uma pessoa que trabalhou muito pelo desenvolvimento da capitania de Pernambuco, né? Recife, Maurício de Nassau. E ele, não esqueça que ele era alemão, mas só que ele estava a serviço da Holanda, né? Então, Maurício de Nassau, ele voltou para a Europa em 1644. E aí, com a volta dele, quando ele voltou para a Europa, os holandeses passaram a cobrar os impostos, né? Os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. E aí, quando Maurício voltou, né? Deixando todo aqui, tudo o legado, que os holandeses começaram a cobrar esses empréstimos feitos aos colonos pernambucanos, eles se revoltaram, né? Revoltados, claro, eles reiniciaram a luta contra os holandeses. E tinha um motivo, né? Então, e essa luta entre colonos pernambucanos e holandeses, ela foi chamada de insurreição pernambucana. Então, não esqueça, o que foi a insurreição pernambucana? Foi uma luta entre colonos pernambucanos e os holandeses. Por quê? Porque os holandeses agora passaram a cobrar os empréstimos aos colonos pernambucanos. E aí eles se revoltaram, eles não aceitaram, porque era lá as terras deles e eles estavam trabalhando. E essa insurreição pernambucana, luta entre holandeses e pernambucanos, gente, durou quase 10 anos, para você ver, né? Quase 10 anos, então é importante frisar isso. E depois, durante esse período, ocorreram diversas batalhas, né? Até que em 1654 aconteceu o combate final, mesmo finalizando tudo, que deu-se o nome de Batalha dos Guararapes, certo? Na atual cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes, tá bom? Por isso o nome Batalha dos Guararapes. E os holandeses renderam-se e voltaram para a Holanda, voltaram para a Europa, tá bom? Só que observe um detalhe, olha o que está aí em negrito. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, eles levaram mudas de cana-de-açúcar. Não foram bestas, né? Não foram muito espertos, pelo contrário. Eles levaram canas-de-açúcar e eles produziram açúcar lá no Caribe, nas Antilhas, para vender na Europa. E aí, quando eles levaram, que produziram lá também, o que é que acontece? Quando ele tinha, né, uma grande produção lá de açúcar, que ele levou as mudas daqui para a Holanda, então, a Europa já não ia mais comprar o açúcar aqui da América Portuguesa, mas sim agora o açúcar produzido pela Holanda. E com isso, nós aqui na América Portuguesa iria ter o quê? Prejuízos no comércio, certo? Como você pode estar observando aí. Prejuízos no comércio. Então, esse conteúdinho, criança, nós temos no nosso livro de história, você pode estar lendo, páginas 116 a 118, sobre as invasões francesas e holandesas. Em seguida, você faz a atividade, páginas 119 e 120. Agora, vamos para a página 121 e 122, que é sobre o ciclo do ouro, tá bom? E em seguida também vocês façam a atividade, que é a página 123, tá bom? Ciclo do ouro, a página 125. Então, nós continuamos com o ciclo do ouro, né, gente? Então, o ciclo do ouro, o que foi que aconteceu? Nós acabamos de ver o quê? Que a cana-de-açúcar agora, né, que era o segundo principal produto, a matéria-prima que estava sendo explorada aqui na nossa colônia portuguesa, ela estava o quê? Entrando em decadência, né, agora. Por quê? Porque Portugal, né, ele estava ganhando muito dinheiro com a comercialização da cana-de-açúcar. Só que o que é que aconteceu? Agora, a Holanda passou a produzir, então nós já perdemos, né, o comércio com a Europa, tá certo? E nós perdemos o comércio com a Europa. E aí a cana-de-açúcar começou a ter um pouco, né, começou a passar por uma forte crise, tá certo? Muitos senhores de engenho perderam suas terras e também os seus escravos, tá bom? O ciclo do açúcar, né, começou a entrar em decadência. E aí, com a queda, né, com a decadência da cana-de-açúcar, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos, tá bom? Então, observem as partezinhas que estão destacadas. E aí, nessa busca,
por metais, pedras preciosas, os bandeirantes de São Paulo, eles encontraram o ouro na região, onde atualmente fica o estado de Minas Gerais, tá bom? Eles encontraram. E assim, a mineração agora passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal, tá bom? Então, as primeiras pessoas se instalaram aqui, elas encontraram-se sem estrutura, não tinha moradia, não tinha alimentos, remédios, né? Os escravos. Depois nós temos os negros, eles passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como os artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Então, eles estavam trabalhando. Os negros, né, vendedores ambulantes, eles eram conhecidos como negros de ganho. Por quê? Porque a maioria do que eles ganhavam ficavam para seus donos. Por isso, negros de donos. Então, a exploração do ouro, ela dependia do escravo, que ele trabalhava nas minas e passava boa parte, né, com as pernas dentro da água, porque ele tinha de procurar o ouro nos rios, né? Onde era que ele encontrava o ouro, gente? Nos rios, nas margens dos rios e no leito dos rios, tá bom? Então, observem, destaquem essa partezinha. Então, como os maus tratos eram muito aos escravos, eram frequentes, certo? Então, as doenças eram muito comuns. Então, eles acabavam que adquiriam muitas doenças, porque eles trabalhavam em média, como você pode estar vendo aí, destacados escravos, eles trabalhavam em média 8 anos, porque eles morriam de alguma doença por conta dos maus tratos. Depois que o ouro dos rios acabou, né, os escravos passaram a extrair o ouro das encostas. Observe também a questão da nossa atividade. Passaram a encontrar ouro nas encostas dos morros, tá bom? Das galerias subterrâneas. Então, nessa época, o escravo ele podia comprar sua alforria. O que é isso? A carta de alforria é um documento que o escravo podia comprar e aí garantia a sua liberdade nessa época, tá bom? Então, o governo português ele cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, os donos dos escravos. Tá bom, crianças? Então, aqui nós finalizamos. Releia as páginas que eu mencionei anteriormente e em seguida faça as atividades.